Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IPIcast e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto de pensar, de gastar tempo meditando, de procurar soluções na palavra de Deus, que nós vamos falar sobre crescer na igreja. Normalmente, gente, eu quero que vocês se apresentem, mas normalmente a gente fala sobre pessoas e como conquistar pessoas para o evangelho, como converter pessoas. A criança cresce na igreja enquanto ela é obrigada pelo pai, depois ela se desvia e depois ela volta. E hoje nós vamos falar sobre crescer na igreja e vocês são testemunho vivo disso, e por isso que vocês estão aqui. Então, se apresenta para a gente João, Pedro e Emanuel, por favor, se apresentem para nós. Então, vamos lá. Meu nome é João, né? Eu tenho 19 anos. Eu cresci na igreja, já que, enfim, esse é o tema. E, enfim, não nessa igreja, mas presbiteriana, também independente. Meu pai sendo pastor e indo desde pequeno aí na igreja. Graças a Deus eu não me desviei. O Johnny é um combo, né? Filho de pastor que cresceu na igreja e não desviou, tá? Esqueceu o baterista, Toma. né? E baterista. É verdade. Cuidado, Aí, ó, cuidado. Cuidado. O menino é raro. É isso. Pedrão. Eu falo olhando pra câmera? Ah, que legal. Bom, meu nome é Pedro Viotto, eu tenho 21 anos, recém 21 anos. Cara, eu também cresci na igreja, sou filho de presbítero a minha vida inteira. Né? Que bênção. Mas na real, eu cresci aqui na IPI. Meus pais, na real, eram de outra igreja, depois mudaram, só que a hora que eu chegou aqui, eu já tinha, acho que 4 anos, por aí. Então, cresci aqui minha vida inteira, participei de basicamente todos os ministérios possíveis que dá para participar na minha idade. E também nunca desviei da igreja, igual o protocolo manda, do jovem. Mas estamos aí, firme e forte. Bem, meu nome é Emanuel Tavares, mais conhecido como Messi. Eu tenho 22 anos e eu não nasci, teoricamente, na igreja. Meio que... Meu pai era católico, minha mãe também. E a partir de um tempo ali, minha mãe começou a frequentar a IPI. E eu comecei a vir dos 8 anos, hoje tenho 22 e não parei, né? Ali entrei com 8 anos, participei de muita coisa também. EBF, Ministério Infantil, pré-adolescentes, adolescentes. E é isso, e estamos aí até hoje. Não somos a regra da exceção, não saímos da igreja e continuamos nela. Cara, e é uma pergunta que para mim é fundamental assim. E como se manter na igreja? Porque a gente vê, as crianças são todas empolgadas, as programações encantam elas, tal, né? A gente tem aquelas coisas, teve anos aqui de EBF que os caras fizeram um tanque de bexiga, um polvo de bexiga. Eu estava lá. Aquelas coisas maravilhosas que encantam as crianças, e o evangelho comunicando com elas. A gente vê, de fato, crianças se tornando crentes, tendo experiência com Jesus, né? Aquela coisa lendo Bíblia e tal. E como que faz para isso se manter? Porque vocês passaram por isso. Como que foi para vocês se manter com a experiência com Jesus? Como é que foi isso? À vontade. Que é na ordem da apresentação. Não vamos manter essa ordem, mas eu posso começar. Cara, eu acho que foi muito bom. Com certeza, não tenho certeza que foi muito bom. Mas eu não sei até que ponto isso veio de mim mesmo. Uhum. Eu acho que o pessoal brinca, né, que filho de pastor é atentado, e filho de pastor é isso, e filho de pastor é aquilo. Eu acho que é muito... A Mariana vai ver esse episódio, não tá? vai, Por favor. Ela vai descobrir os poderes, né? Os mimos. Mas assim, eu acho que isso vem muito de como é a criação em casa.
Eu acho que quando é muito em cima, muito não pode, não pode, não pode, eu acho que acaba que o filho quer criar asa por conta e quer sair. Então, quando a criação é mais de boa, mais light, Quando a conversa é quando a franca. conversa é franca, mostrando, ó, Sincera. é isso, 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 tu quer ou tu não quer? E, tipo, realmente, a criança ou o adolescente ter essa escolha, porque, assim, se ele escolher o lado certo, né? Se ele escolher ficar na igreja, mérito assim, pá, ele vai Mérito é uma palavra muito escolher a palavra errada, Mérito escolher a é palavra muito errada. muito boa. Mas Obrigado ele pela vai correção. ter... ter sabedoria na escolha. Mas ele vai ver as consequências boas que a decisão dele teve. Se ele sair por conta, ele vai ver as consequências ruins que a decisão dele teve. Então, sim. nos dois lados, é bom para ele. Ele amadurece, essa conversa. né? Essa conversa franca. Eu acho que às vezes a gente tenta criar essa subcultura, essa bolha para proteger demais e o contato chega, né? O contato com coisas erradas na escola. Eu sempre conto das minhas experiências, né? Eu estudava numa escola católica, né? E nessa escola católica a gente brinca que existem todas as escolas têm os alunos normais. Nessa escola eles são os aluninhos com o nome do colégio no diminutivo. E aí, cara, todo mundo fala, essa escola tem esse perfil e tal. E os meninos são muito atentados. Então, quando eu estudei lá, cara, foi incrível. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar palavrão ainda. E aí, eu comecei a estudar nessa escola e o contato com o palavrão foi gigantesco. Mas foi, tipo, quase uma preparação. Porque no ano seguinte, eu fui para um dos colégios estaduais aqui da nossa cidade, que era um dos colégios mais violentos da cidade. Então, eu passei por lá, né, sendo preparado para chegar lá. Mas... a curiosidade para essas coisas bate, tipo assim, para fazer o erradinho, assim, e lógico, proporcional a cada idade, né? Mais novo, começar a falar o palavrão, enganar o pai, colar na prova, essas coisas assim, e mais velhos aí, festinha, bebida, blá, blá, e todas essas coisas. Cara, eu acho que uma coisa que o Johnny falou é o que eu ia falar, e eu acho que é o que fundamenta tudo, que é casa. Então, isso ajuda muito para quem está crescendo na igreja. Então, e é engraçado porque a gente falou da conversa sincera, conversa franca, e é ter um momento de não só ter o pai ou a mãe, mas ter alguém de referência, um adulto de referência, com olho no olho e falando os porquês que a gente faz as coisas. Eu acho que é o que mais ajuda, porque eu falo isso usando o meu próprio testemunho, porque quando eu era muito novo e eu não entendia nada das coisas, não que hoje eu entenda muito, bom colocar, Mas agora você assume. mas agora, Você assume isso, agora. agora eu Você é sei, consciente, eu né? tenho Agora consciência eu do tenho que eu consciência entendo e do não que você não entendo. sabe Aham. Grande sabedoria. Grande sabedoria desbalanceada. Isso. Mas, cara, quando eu era bem mais novo, eu perdi amizades e deixei de ter contato com as pessoas que estudavam comigo, porque eu não tinha maturidade para lidar com a religião em geral. Uhum. Porque eu entendia que, ok, não posso mentir. Ok, se os meus amigos estão fumando ou fazendo outra coisa, não é para eu fazer. Só que eu não entendia por que não era para fazer, e aí eu ficava vendido. Esse conhecimentozinho faz uma diferença gigantesca. Né? Muita. Porque tira a culpa. Quando Sim. você conhece o motivo, tira a culpa. Perde Sim, a culpa, exatamente. acabou. Né? Eu não fico mais com raiva, não fico mais me sentindo menos valorizado, coisas desse tipo. Mas a questão da curiosidade, bateu? Bateu, velho. Muito, Bateu. Não. muito. Não? Não, Não Pra mim, bateu? sim. não bateu. Eu- Não sei se vai bater ainda. Deus queira É o que problema, não, Deus né? queira que não. Deus eu queira espero que que não. não. Deus me proteja disso, mas Cara, bateu. no meu caso, bateu. E, tipo, foi uma coisa que eu fui ver e me deu desgosto, saca? Tipo, fui tentar ir num bar, fui tentar ir em festa, fui tentar beber, fui tentar não sei o que lá. E, mano, eu me sentia culpado e eu me sentia no lugar errado. Entendeu? Eu chegava às 7 horas, chegava às 7h10 e falei, mano, eu não me pertenço nesse lugar. Eu não quero estar aqui. Essas pessoas que estão aqui, não sei o que acontece com elas, de querer estar aqui. Porque eu chego nesse lugar, só tem gente que, mano, desculpa a ofensa, mas, mano, babaca, que, tipo, não liga pra ninguém.
Tipo, só tá lá pra... Parece que muda um pouco o sentimento, né? O próprio ambiente, Você você não tá reunindo por algo bom, você tá reunindo isso é por uma algo coisa bom. que quando... Esse é o principal. Isso é uma coisa que eu lembro quando eu parei de usar drogas, um pastor que discipulou a gente lá, que converteu eu e uns outros amigos, ele falava assim, cara, tira a maconha, você ainda vai ter motivo para encontrar aqueles caras. Isso aí. E aí, cara, foi uma crise muito grande, porque eu tive que perceber isso. Que eu tinha amigos pra encontrar pra fazer coisa errada. Exatamente. E aí é uma coisa muito que às vezes a gente não percebe, né? E tá ali. E são amizades que futuramente você vai ter que sacrificar. Você vê que são amizades erradas. E você acaba, tipo, deixando elas por Porque um na propósito realidade, maior. na minha opinião, não é amizade. Porque você não tá É contando... conveniência, né? Isso. Você não tá contando com o cara porque você gosta dele, ele gosta de você, e vocês são amigos e um quer ver o bem do outro. É quase uma troca de negócios, né? Você tá ali Isso. porque você pode proporcionar algumas coisas e o cara tá ali porque você tá proporcionando outras pra Então, ele. e foi justamente por esse medo de acabar me envolvendo e desviar da igreja, porque, pô, igual eu falei, filho de presbítero. E aí... E a mãe dele é crente. E a né? minha mãe é muito crente. crente. É Se crente. vocês não conhecem minha mãe, é só ver o episódio que ela veio. Aham. Mas aí, então, eu cresci com esse medo de, nossa, e aí, eu vou chegar com tantos anos, eu vou desviar. Então eu olhava pra galera da minha sala e não tratava como se fossem pessoas da minha idade que estão fazendo coisas diferentes que eu. Eu só olhava e falava, meu Deus, eu não posso falar com esse cara, porque esse cara quer me levar, ele quer me arrastar pro mau caminho. Sério Mas- que você mas via eu assim? Via, É mano. sério? E tanto que eu não tenho amigo que estudou comigo por causa disso. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. E quando vocês começaram a ter contato com o Evangelho da Graça? Porque daí, uma das coisas que foi muito marcante pra mim foi quando a gente começou a pregar aqui na Moral sobre graça de Deus. E, cara, tinha uma molecada assim, como assim graça? Não é regra, não é mérito, não tô fazendo por religiosidade, como assim graça? Quando vocês tiveram contato com isso, que assim, cara, Deus não tá fazendo conta, não, o Vioto falou com o amiguinho que cola na prova. Quando vocês perceberam que Deus tem um olhar misericordioso, cheio de compaixão para essa galera também que está errado. Quando vocês perceberam isso? Isso mudou e falou assim, poxa, agora eu posso pisar na bola, vou dar uma cirandadinha lá fora, ou vou baratear um pouquinho isso aí. Isso chegou a passar na cabeça de vocês ou não? Cara, não, mas eu acho que, porque todas as vezes que eu ouvi sobre graça, ou seja aqui no Na Moral, seja em casa, seja pregações fora, todas as vezes que eu ouvi sobre essa graça, nunca foi sobre nunca foi como um instrumento ou como uma justificativa para tu fazer coisa errada lá fora. Sempre veio como uma justificativa para, ok, por causa da retorno, graça, né? veio Não uma pra justificativa ida, pelo mas pro retorno, né? Ok, por causa da graça, então eu não vou fazer isso. Então, tipo, eu acho que é um caminho, né? Que você vai ensinando sobre a graça, tu pode desviar, ok, então como Deus é misericordioso, eu posso desviar para o mundo aqui, mas eu posso voltar de vez em quando. Mas todas as vezes que eu ouvi, pelo menos, eu ouvi como tipo, o segundo caminho. Não, por causa da graça, então, como agradecimento, eu não vou fazer isso. Então, eu acho que sempre foi muito bem explicado. Entendi. Legal. Eu acho que não deu tempo de eu pensar. Ele é meio lento, né? Porque ao mesmo tempo que eu demorei um pouquinho para entender o que era graça, quando eu entendi, aí não deu tempo de eu pensar, então eu vou desviar. Porque quando eu entendi de verdade. Mas antes eu só não estava entendendo o que o pastor estava falando mesmo. Mas Eu lembro dessa fase, tá? demorei um pouquinho Eu para lembro pegar. dessa fase. Eu lembro de todos os semestres que a gente trabalhou isso, mas eu não fazia ideia do que a galera estava falando. Mas, de novo, mesmo quando falou e eu não estava entendendo claro, tinha referência de pastor, olho no olho, falando, ou meus pais. E isso aqui, igual um podcast, não sei os outros lugares que fazem podcast, mas eu acredito que dentro da igreja é o que representa muito bem. A mesa é algo que eu sou muito grato que eu sempre tive. Então, estar à mesa com a minha família, trocar experiência com a minha irmã que é mais velha, meu irmão que é mais novo, meus pais que... Seus pais são bem mais velhos. São bem mais velhos, mas que têm experiências e vão mas que fazem mudando. questão de sentar, né? E ter o tempo, e gastar, e se preocupar com isso. Isso fez diferença na vida de vocês? Né? Assim, a troca
real. Tipo assim, porque de vez em quando a gente chega numas conversas e cara, é engraçado, porque eu tenho essa sensação, né? Tem uma galera que tá há um tempão na church e tal, na igreja, colando, pá. E aí o cara vai conversar com você, velho, o cara chega o cara muda o tom de voz, mano. Ele fala, não, Começa a falar mansinho. isso, fala com a voz nasalada. Quando você fala de Deus com o cara muda. Você fala com o cara de, sei lá, dinheiro, trabalho, estudo, o cara fala normal, mano, risada e tal. Vai falar de Deus, o cara, não, mano, pá, Deus é outra coisa. Não, é outro assunto, Deus é outra... Vocês tiveram dificuldade ao lidar, tipo, porque vocês viram muita coisa. Nós estamos falando aqui de mais de 10 anos na igreja local, fácil, e talvez mais de 10 anos só aqui na nossa igreja. Vocês tiveram muita dificuldade ao lidar com caras que, tipo assim, aqui na igreja pintavam uma caricatura, uma máscara, e aí, na hora que você olhava, você falava, opa, peraí, pegadinha do malandro, esse cara não era bem assim? Sim, porque... Sim, Sim, ponto. porque sim. Sim, ponto. Justifique sua Justifique. resposta. Sim, porque quem, de fato, tipo, quem não mascara, não faz não tem esse tipo de discurso ou não fala desse jeito. Então, tipo, você falou de pessoas que mudam o jeito de falar na hora que vão falar de Jesus. As pessoas que mudam o jeito de falar são as mesmas pessoas que não condiz, geralmente. Então, geralmente, muitas das vezes. Então, quando tu já vê uma pessoa vindo falar desse jeito, tu por comparação, tu já lembra de todas as outras pessoas que você viu falando desse... A memória vem, né, velho? Tu lembra de todas as outras pessoas que falaram desse jeito com você e que você percebeu que lá fora não era desse jeito. Então, isso, tipo, infelizmente, descredibiliza muito, eu acho, o discurso da pessoa, quando ela vem falar nessa mansidão sobre... É que tem umas coisas que você está conversando de vida real, né? Tipo assim, às vezes a gente vai conversar sobre sexualidade. Vocês são 3 meninos que eu tive a oportunidade de discipular, né? O privilégio de discipular. E quando a gente vai conversar sobre dificuldade, por exemplo, sexualidade e tal, dúvidas, a galera põe uma aura de santidade, né? E não conversa real. Sim. Né? Vocês tiveram dilemas que vocês ficaram com muito medo de tratar na igreja? Tipo assim, dilemas na área da sexualidade, né, questões às vezes familiar, questões financeiras, episódios pessoais, que vocês falam assim, cara, não sei se... e aí aquela coisa assim, poxa, ao invés de conversar na igreja, eu posso conversar em algum outro lugar, que pode ser melhor para mim do que conversar na igreja, e aí vocês se deram mal, ou às vezes, poxa, eu preferi conversar isso em outro ambiente, e para mim foi melhor ter conversado lá do que ter conversado aqui. Isso já aconteceu com vocês? Eu acho que quando a igreja dá abertura para conversar, é sempre melhor na igreja do que fora da igreja. E o exemplo que eu dou é a própria sexualidade. Porque eu já conversei sobre sexualidade na igreja, e aí eu coloco também que eu conversei com isso com os meus pais. O meu pai, eu falo assim que é um dos meus melhores amigos justamente por causa disso. Porque chegou um momento onde, por exemplo, eu não me sentia muito confortável para falar com o pastor. Por quê? Porque é um medo idiota e imaturo, normal. Mas graças ao meu bom Deus, nosso bom Deus, o meu pai estava lá e eu conseguia olhar no olho dele e falar a dúvida que eu tinha, as inseguranças que eu tinha na área da sexualidade. Só que eu fiquei curioso para buscar o que o YouTube falava sobre isso. E é muito... Olha o erro. O erro do não, jovem. mas eu dei um Google, né? Apertei eu dei um vídeos. Google... Não, aí também não. Pregações, sexualidade, Calma lá, pregações. calma lá. Daí, irmão, abriu um leque Falei YouTube. que tu não falei tem YouTube. ideia. Mas é porque tem muito desses de sexólogos e sexólogas falando sobre isso. E eu tô falando isso... Tem um negócio que é meio estranho, né, velho? Estranhíssimo. E aí, o que eu tô falando sobre isso justamente por quê? Porque fora da igreja, a sexualidade, ela é algo, cara... É extremamente aberto, mano. Você falou um negócio aí, eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Porque eu tento muito, eu insisto muito pra ser o cara mais, poxa, relacional, aberto, né? Dialogar. Vocês sabem disso, vocês vão na minha casa, vocês estão lá direto e conhecem minha família e tudo mais. Mas existe de verdade a barreira, porque o cara é pastor, eu não vou conversar disso com ele. Acho que existe. Sim. Existe porque, primeiramente, vem o medo, né? Pô, como é que eu vou falar do meu pastor isso? Pô, o cara é pastor, velho. Não vou falar disso. Pra mim, não. Tu é Pode filho falar. de pastor, né, Tu é cara? filho, Pode né? falar, mas pra mim, não. Pra você, não. Pode falar. Tipo assim, Pra tem mim, uma sim. barreira do medo.
Quando ela é quebrada, eu acho que aí, Tranquilo. tranquilo. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Entendeu? Pô, eu tô com medo de falar isso, vai que ele me julga, vai que ele faz isso, vai que ele faz aquilo, vai que ele não sei o que lá, vai que ele não sei o que lá. Ele era da Nossa. mancha, né? Se ele me julgar, ele vai me espancar. Tipo Vai isso. me arrebentar. Vai me arrebentar no murro. E você? Porque, poxa, sua família sempre teve convivência com pastores, a sua casa é uma casa que a gente sempre faz contato, até pra quando vem alguns pregadores aqui, Sim. a gente põe pra dormir lá. E como é que é isso? Poxa, eu tinha medo de falar com o pastor algum assunto. Cara, é por isso que eu falei que é um medo Bobo. imaturo e bobo, porque tudo bem que eu não conversava com qualquer um, mas eu acho que é algo, eu também acho que é algo pessoal, porque, por exemplo, eu não queria falar com os pastores, mas é porque eu tinha o privilégio de ter meus pais em casa. Então, como eles não tiveram problema de falar comigo, eu fiquei tranquilo. Cara, isso é muito legal, porque a galera acha que o pastor tem que dar conta de todas as dúvidas de Sim. todo mundo. E são realidades muito diferentes, né? É. Aqui nós temos 3 realidades Diferentes, familiares sim. completamente diferentes. O nível de diálogo na sua casa é um, na sua outro, na sua é outro. Né? E a história de vida de vocês é completamente diferente. Mas isso não tira a responsabilidade da família, né? Sim. Então, tipo assim, isso é muito legal que vocês 3 estão trazendo, que, tipo assim, cara, crescer na igreja é uma coisa que os pais incentivaram muito. Né? Beleza, coincidiu de a igreja ser uma igreja que investe na nova geração, acredita nisso, tem trabalhos legais tal que acompanham desde a infância até aí a fase adulta, ok, E dá amém para por crescer, isso. né? Mas poxa, vem de casa, né? Vem. Dentro de casa. Vem de casa. O que você me fala disso, Johnny? Cara, eu acho que, tipo, diferente dos dois, eu não tenho esse problema de abrir, assim, conversar com um pastor. Não sei se é porque eu já vi muito pastor, tipo, muito contato com muito pastor na minha vida, né? Meu pai e o pessoal das igrejas, né? Os outros pastores. Mas é estranho, tipo, é até ruim, né? Porque, às vezes, você fica naquela corda bamba entre o amigo e a autoridade espiritual, né? Tá vendo? agora Vamos lá, agora vamos você descobre, né? Essa linha tênue, né? falar, Essa né? linha tênue. Você fica naquela, pô, tá, até que ponto é o amigo, até que ponto é a autoridade espiritual, mas assim, eu tenho que respeitar, tipo, tá, vamos lá, eu vou respeitar ele de que jeito? Eu vou respeitar como um amigo ou como, enfim, uma autoridade espiritual? Eu prefiro ver como amigo, assim, então, tipo, vendo como amigo, é de boa de abrir e conversar qualquer coisa, sem medo de julgamento. Eu acho que ele colocou a palavra certa, essa diferença de autoridade espiritual, porque é muito como sempre vi. Então, mesmo que você ainda não era ordenado pastor, eu falava, putz, é o meu pastor, e aí eu Cara, ficava e assim, sabia que cara. essa é uma crise muito grande pra mim? Porque, assim, eu sinto muito isso. Que o quê? Depois da minha ordenação, as relações se tornaram mais gélidas. Isso é uma crise muito grande pra mim. Sim, muito mesmo. Porque, cara, eu não me vejo, todo mundo fala assim, você amadureceu demais. Eu falo, cara, se maturidade tem a ver com distanciamento, não quero Acabou. isso aí não, entendeu? Mas por quê? Porque, cara, a ordenação pra mim tem só o cumprimento de um papel que as minhas amizades testemunham. Então a gente sempre foi amigo, isso gerou maturidade, isso tem que testemunhar na vida de outras pessoas e, ok, isso confirma a ordenação. Agora, se a ordenação for afastar a amizade, pra mim é um trem que eu falei, velho, não vale a pena. Prefiro renunciar à ordenação do que ter o cargo e não ter amigos. Entendeu? Eu acho que as pessoas começam a ter mais respeito, talvez. Assim, Eu acho. elas tendo mais respeito, elas não vão chegar e... Falar qualquer coisa. não vão chegar a de qualquer zaralhar. jeito. De qualquer jeito. Tipo, tem níveis, né? Claro. Mas pegar um exemplo de uma pessoa que você respeita muito, muito. Não sei, enfim. Você não vai chegar, por mais intimidade que você tenha, acho que você não vai chegar zoando ou abrindo tudo com a pessoa. O que intimidade é uma coisa que, à luz das escrituras e das relações que Jesus estabelece, é uma coisa muito diferente do que a gente entende, né? Até a palavra intimidade foi influenciada demais pela cultura. Então hoje é íntimo aquele cara que a gente pode zoar tudo. Né? Principalmente na geração de vocês pegaram o advento dos memes e hoje, cara, os memes têm campeonato mundial de memes e vocês são 3 meninos muito bons de memes, né? Obrigado. Mas Obrigado. a grande questão é assim, a gente
pegou uma geração que chama intimidade de poder zoar tudo. E quando você vê a intimidade para Jesus, é derramar a alma. É desnudar, saca? Então, tipo assim, eu não sei o quanto a gente entendeu o que é intimidade. Entendeu? E aí, às vezes, a gente cresce na igreja e é o grande problema. Sem intimidade. Nem com Deus, nem com amigos e nem, tipo, com nada. A gente cresce meio, eu participei de tudo, eu fiz tudo, eu segui todas as programações, eu cumpri todos os currículos, mas chegou no final da vida eu terminei vazio. E eu acho que, como vocês lutam com isso? De, tipo assim, ter participado de tudo, mas não terminarem vazios. Né? Não terminarem imaturos, não terminarem meninos relacionais, não terminarem, né, indiferentes. Como é que vocês lidam com essa crise? Cara, pra mim, eu é um pouquinho, não sei se é diferente dos outros, mas é porque eu cresci com sonhos. Minha mãe fala que eu sou muito sonhador e é verdade, mas desde pequeno eu tenho o sonho de ter uma família. Porque eu tive uma família, meu pai tem um testemunho de uma família quebrada e o meu sonho é ter uma família. E por causa disso, o meu sonho é me tornar homem. Então, eu passei a vida inteira sabendo que eu era moleque, menino, mas almejando. Falei, não, cara, eu quero me tornar homem. Eu quero ter responsabilidade. Se tornar homem, traduz aí pra galera entender que é maduro. Isso, eu quero, por exemplo, eu tinha problema com raiva. Então, eu quero ter domínio sobre minhas emoções. Entendi. E aí, então, por eu ter isso, e eu tinha muito medo daquela passagem do Apocalipse, que o cara chega e fala, eu expulsei demônios por você, e aí fala, eu não te conheço. Eu tinha muito medo disso. Sim. Então, por eu ter medo disso, desse tipo de coisa, eu acabei ficando muito, muito, assim, motivado a aprender das coisas. E eu acho que o que você falou sobre intimidade com Deus é algo que tem que ser incentivado ao máximo. Então, por exemplo, eu demorei muito para aprender a ler a Bíblia. E não é só ler a Bíblia, é aprender a ler a Bíblia. Deixar a Bíblia te ler também, né? Deixar ela bater em você e vai bater, porque é normal. Então, acho que é isso. Essa questão de intimidade. Né? Faz parte do processo a Bíblia bater em você. E eu gostei também. Do menino, tá? E eu gostei também do que você falou, daquela hora que o pastor não dá conta de tudo, porque eu acho que é muito benéfico que a gente tem feito, principalmente no nosso ministério do Na Moral, que é ter mais discipuladores. E ter mais discipuladores dá uma aliviada também na carga do pastor, porque daí ele não tem que dar conta de todo mundo, porque ele discipulou gente apta a discipular, e essas pessoas conseguem cuidar de mais pessoas. Então... E também nessa parte de discípulos que geram discípulos, as pessoas que ele discipulou, qualquer dúvida que eles têm no seu discipulado, eles acabam recorrendo ao seu discipulador. Sim. Então, meio que ele acaba tendo uma intimidade com todos, entendeu? Sim. É o que acontece meio comigo. A gente experimenta um pouco de uma coisa muito gostosa, que é a questão de... a gente vai legitimando, né? A gente tem uma cultura de coisa natural, saudável, né? Mas eu queria fazer uma outra provocação, assim. O quanto vocês enxergam que ter crescido na igreja privou vocês de experiências boas, né? Porque isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Tem gente que, eu passei no vestibular, estou na faculdade, eu quero viver experiências boas que a faculdade tem, preciso me afastar da igreja. Eu estou na escola, tal, eu quero jogar bola profissionalmente, quero arriscar alguma coisa e, cara, e a igreja vai me privar desse tipo de coisa. Quero conhecer meninas. O quanto vocês atrelam a privação de experiências positivas ao ter crescido na igreja e o quanto vocês acham, na verdade, eu acho que a igreja me potencializou. Aqui na igreja eu fiz mais contatos, aqui na igreja eu conheci mais profundamente, eu olhei de um jeito diferente para essas oportunidades e tal. Como é que vocês avaliam na história de vocês? Tanto aquele sonho do menino de jogar bola, quanto fazer intercâmbio, quanto namorar, quanto qualquer coisa assim. Cara, eu não gosto de falar isso, mas assim, eu acho que muito mais potencializou do que limitou na minha vida. Eu acho que aqui... É o Johnny, filho do pastor, né? Pô, é chato falar isso, né? Que potencializou, assim, e tal. Parece até que, tipo, você tá aqui por causa disso. Não é por causa disso. Mas, enfim, eu acho que potencializou. Porque aqui a gente acaba tendo muito mais, não contato, mas a gente vai desenvolvendo amizades e vai
vai desenvolvendo outras áreas também, tipo, desde falar ou ensinar, pregar, seja o caso, ou, enfim, o Vioto dando futebol. Então, assim, eu acho que a gente tem oportunidades que a gente não teria fora daqui de se desenvolver como pessoa. Mas no quesito de limitar, eu acho que, assim, racionalmente, as coisas que a gente teria ignorando a Bíblia agora, racionalmente, essas oportunidades que você falou do mundo lá fora não são boas também. Então, tipo, sei lá, festar ou conhecer mais gente no sentido que a gente sabe do que a gente está falando, racionalmente não é bom também, cara. Então, acaba sendo a única alternativa que as pessoas têm, eu imagino. As pessoas que não são da igreja, eu acho que são a única alternativa que elas têm. Não estou tirando assim, a culpa delas, eu acho que está errado do mesmo jeito, mas, enfim, acho que é o único caminho que elas têm, infelizmente. Daí vem o nosso papel de mostrar o outro lado da O moeda. retorno, né? É. O retorno. Meio que meus sonhos estão meio que voltados ao papel da igreja, né? Mas você falou do negócio, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, eu quero fazer outra coisa, não sei o que lá. Não necessariamente você tem que sair da igreja, saca? Por exemplo, eu quero me tornar um jogador de futebol. Ok, eu vou pedir para Deus para me tornar um jogador de futebol? Não. Eu vou pedir para Deus força e desempenho para sim eu poder, talvez, me tornar um jogador de futebol. E se for da vontade dele, eu vou me tornar. Se não for da vontade dele, eu vou fazer outra coisa que é da vontade dele. Vida que Entendeu? segue. E vida que segue. Glória a Deus por isso. E o mais rápido que tu aceitar isso, vai ser melhor para você. Quantos nãos a gente já recebeu? Né? E essa é uma excelente pergunta. E quando vocês vão tomar decisões? Essa pergunta, vontade de Deus, porque isso é um estigma grande. Sempre esteve presente? E assim, e quando foi uma vontade contrária à sua? Que normalmente né? A galera... 80% das vezes. Essa galera que fala, Deus falou comigo e é só coisa boa, cara, eu duvido muito. Tome porque cuidado. Tome Não, cuidado. eu tô muito cuidado, porque, cara, Jesus, qual que é a sua vontade pra mim, pai? Vai pra cruz. Puxa! Valeu aí, mané. Valeu, né? Pô, é o que eu queria, hein? Tava sonhando com isso, né? Tava querendo. Confirmou. Tava com a vontade de servir os outros. Tava com vontade de lavar pés aqui que você não sabe, né? Mas, tipo assim, lógico que a gente tá ironizando isso, mas a gente sabe que é isso. E não é hipotético, é literal. Agora, quando a vontade de Deus foi diferente de vocês, como é que isso foi para vocês, para administrar? Porque, e aí não é só porque se a gente falar que a cultura não influencia a gente está mentindo. Nossos amigos, um amigo foi tentar fazer um teste lá fora, um brother foi fazer uma viagem, eles foram para não sei o quê. E, ao mesmo tempo, perceber que, às vezes, dentro da igreja, existem coisas culturais que parecem muito com as coisas lá de fora. Como é que vocês fazem para fazer esse discernimento? Porque assim, poxa, talvez Deus está falando para eu tirar um pouco o pé. Poxa, talvez Deus está falando para eu colocar um pouco o pé. E às vezes o que está acontecendo na igreja, às vezes está imitando uma cultura mundana. E às vezes, poxa, lá fora está conversando muito de perto com você. Como é que vocês equilibram tudo isso? Cara, eu acredito que Deus está sempre falando com a gente. A gente só não tem ouvido para ouvir e olho para enxergar. Menino tá crente, tá? Nossa, Absurdo. Você viu, né? Você viu, né? Rosa, dona Rosa. Sabedoria desbalanceada, né? Sabedoria Não. desbalanceada. Mas é real, porque quando eu era mais novo, não que eu seja super velho, né? Mas quando eu era mais novo, eu sempre, falando da oração que o Manu falou, eu acho que exemplifica tudo. Porque primeiro, quando você é mais novo, você pede o quê? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. E geralmente, pelo menos o que eu tenho percebido, quando é minha vontade, dá ansiedade. Quando é a minha vontade, me deixa inquieto. Não te dá paz, né? Não te dá paz. Porque você fica, cara, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso fazer isso. Você começa a ficar obcecado do jeito ruim. Eu acredito que quando você tem sonho, quando você tem metas, você tem que estar obcecado por aquilo, apaixonado por aquilo, porque senão o bagulho não vai pra frente, você não vai se dedicar. Mas te dá uma obsessão ruim, te tira a paz, tira o sono. Eu acho que eu usaria o termo ambição, né? Isso. A diferença da ambição e da ganância. A ambição é aquilo que eu quero crescer. A ganância eu quero crescer a qualquer custo. Isso. Então, tipo, quando é algo da minha vontade, eu percebo que me dá ansiedade, me tira a paz. Agora, quando é um não de Deus mesmo para aquilo que eu quero, é uma frustração, mas é uma frustração que me traz bem.
Então, por exemplo, quando eu percebi que não era para eu parar de tentar jogar bola, que eu tinha outras características e que Deus já estava usando a minha vida e eu só não estava percebendo, me deixou em paz. Foi, na real, um peso que Deus tirou dos meus ombros. E tanto que a minha oração muito ultimamente tem sido... eu falei para minha mãe, eu imagino um bonequinho tirando do peito uma caixa e deixando na cruz, ou entregando para Jesus. Porque é muito isso, cara. Você tira o teu peso pela graça que, mano, com fé o bagulho vai rodar, porque se for a vontade dele, vai rodar, né? Sim. Então é assim que eu vejo. Exatamente, né? Tipo, você faz essas coisas, mas tem que ter um princípio de, eu vou orar por tal coisa. Você não vai orar uma vez e... Acabou. Né? Acabou o copo. Você vai, mano, continuar orando por aquilo. É consistência. Eu quero um propósito, eu quero orar por aquilo todo dia, tá ligado? E se for da vontade de Deus, vai te dar paz no seu coração e você não vai ficar frustrado, né? Meio que eu entendo dessa forma. E aí que também vem a Bíblia, que a Bíblia pode estar te respondendo. Isso. Né? E quando você menos espera, né? Quando você menos espera. E você só vai tomar não. A maioria das vezes. Tu só vai tomar não. Aí você vai ficar frustrado. Enganoso é o coração do homem, né? É legal ler a Bíblia porque parece que a Bíblia tá contra você num box. Tá aqui, ó. Aí você só apanha, né? Você só apanha. Quem tem coragem de falar que bater na Bíblia... Não. Melhor, ao invés de ser uma luta de boxe, você é o saco de pancada. Exatamente. Aí tá lá. Pô, tal personagem que ele é parecido comigo, vamos ver o que acontece com ele. É bem... nossa, eu pensaria igual esse cara. Aí você vê o final, você... Morreu. Deu certo, de uma forma desastrosa. Mas, gente, uma última consideração de vocês. O que vocês diriam para motivar tanto meninos e meninas que estão começando a caminhada e mais consciente, mais autônoma, né, com seus 12, 13 anos aí, começando a sua caminhada com Jesus, e aí tem muitas decisões pessoais, tem muitas questões próprias, né, para tomar suas decisões aí, e tem coisa que o pai já não está sabendo mais, já não está vendo mais, e aí, beleza, para motivar eles a isso, e ao mesmo tempo também para os pais, né, pai, faça isso aqui com seu filho, invista isso aqui com seu filho, né, para a gente encerrar o nosso podcast assim com... A mensagem coach. Isso. Mano, Piadas à parte. Acho que pros moleque, pra molecada, eu acho que é entender e se permitir ver que Deus honra. Então, assim, por mais que quando a gente tenha nossos planos frustrados ou que quando a nossa vontade não seja feita, sempre vai ter alguma área na nossa vida, ou sempre vai ter alguma coisa que, se a gente parar de reclamar ou se a gente parar de deixar essa raiva tomar conta da gente, a gente vai perceber, caramba, Deus honra, realmente Deus honra os seus filhos e Deus honra os seus servos. Então, se a gente se permitir enxergar esse tipo de coisa, se a gente se permitir enxergar as áreas da vida, as áreas da nossa vida que Deus escolheu para honrar, ou que Deus escolheu para, de fato, a gente ser referência, ou de fato a gente ser luz, eu acho que as outras áreas que, infelizmente, não são como a gente quer, ficam mais leves. Eu acho que a gente começa a ter mais gratidão e começa a enxergar melhor isso. Legal. E para os pais, deixa eu... Pode falar. Falar para os pais é ser exemplo, cara. Porque se o pai não for exemplo, se é um bom exemplo, importante, né? Se os pais não forem um bom exemplo... Pequeno detalhe. Se os pais não forem um bom exemplo de duas uma, ou seus filhos vão escolher você como exemplo e vão para o caminho errado, ou eles vão ter outra pessoa aleatória como exemplo. Daí vale tudo. Aí é o TikTok, né? o YouTube. Daí pode ser desde o pastor, gira a roleta aí. Desde o pastor da igreja, desde o presbítero da igreja, o líder de jovens, ao cantor fulano, o jogador tal, e já era. Nossa, pelo amor de Deus, não vira igual os jogadores. Nesse caso, né? Uma grande exceção, você ser o exemplo pro seu pai, né? Pode uma coisa que pode acontecer, cara. Pode acontecer. Qual o seu conselho, amigo? Cara, pros moleques, eu acredito, moleques, meninas, na real, né, todo mundo, pra mim, que eu vejo na minha vida, cara,
é muito melhor estar na igreja do que fora da igreja. Porque, igual a gente tá falando sobre estar limitado a fazer coisas que o mundo te chama para fazer. Cara, 99,9% das vezes, quando é o mundo te chamando para fazer 100%, não é o ideal. Então, ok, eu não fui para todas as festas que eu fui convidado, deixei de ser convidado para 1 milhão de festas porque eu não fazia o que todo mundo fazia. Isso aconteceu comigo também depois da ordenação. Depois da ordenação, pra você ver. Não, mas festa dentro da igreja até. Depois, né? Eita. Mas... Eita. Mas... até me perdi aqui. Mas vale a pena, porque tudo o que eu sei hoje é porque eu aprendi de alguma forma na igreja. A igreja, e não na instituição igreja, mas é Corpo, estar né? o corpo, é estar servindo. Servir me moldou a ser quem eu tô me tornando. Eu ainda não terminei de me moldar. Legal. Mas servir na igreja está me moldando a ser 1 milhão de vezes melhor. E eu acredito que é a base para tudo, E né? não é só fazer, né? Fazer a coisa certa, fazer do com jeito coração. certo, o coração É. certo, da maneira certa, com o resultado certo. Da hora. É engraçado que eu falei em casa uma vez que eu falei que eu aprendo muito lavando banheiro, lavando a louça em casa. Aí minha irmã virou: ah, é? Tem a sacada lá, você não quer lavar pra mim? Tem meu quarto pra limpar, você não quer limpar? Mas é real. E pros pais, que eu concordo com o Johnny falou, de ser exemplo. E eu acho que, além de ser exemplo, é não ter medo de conversar com seus filhos. Porque, de novo, o que mais eu vejo que é Deus agindo na minha vida são os meus pais na minha vida, porque os meus pais não tiveram medo nem vergonha de olhar no meu olho e falar daquilo que eu tinha dúvida. Então, tinha dúvida sobre 1 milhão de áreas. Eles olharam no meu olho e explicaram: ó, é por isso que a gente faz isso. Ainda mais meu pai que gosta de estudar, então ele não chegava e falava: ó, você não faz isso porque é errado e você vai pro inferno. Ele olhava e falava: não, você não faz isso por causa disso, disso, disso. Às vezes ele dava até detalhe extra. Então, ó, porque lá na época de Moisés, até porque lá em... Sobre vários assuntos, É. os detalhes necessários. né? não, porque lá na época de Moisés era isso, Tá bom, isso. pai, já entendi, né? Obrigado, pai. Não, Já- tá não, bom. entendi. Tá Tá bom, bom, pai, tá bom. Mas é isso. Bem, eu vou ser meio curto e grosso pro pessoal que tá chegando aí, meninas e meninos. Não vale a pena sair, velho. Eu vejo testemunhos de pessoas que saíram, voltaram, que saíram e não voltaram, e pessoas que O ficaram. mundo te quebra muito. né? Mano, o mundo só bate e não te abraça não, velho. E aqui meio que assim, a gente se sente, a gente brinca, né, que o namoro é uma família, mas realmente é uma segunda família, que você cria laços dentro da igreja que são laços de amizade verdadeira, tá ligado? Você carrega, né? Você carrega. Não é estar junto por conveniência, mas Exato. é criar uma conveniência para estar junto. Exatamente. Meio que isso. Eu queria ter alguma coisa pros pais. Cara, Safe. safe, exemplo. Meu Então, pai boa. é o cara, minha mãe é demais. Eu queria convidar a gente a acreditar no que as escrituras dizem, né? As escrituras nos convidam o tempo todo a algumas coisas. Aos pais, tem o texto de ensinar a palavra de Deus, né? Lá de Deuteronômio 6. Mas o ensinar não é ensinar, tipo assim, eu falo num momento específico, numa reunião específica. É ensina enquanto anda, ensina enquanto dorme, ensina enquanto come, ensina o tempo todo a palavra de Deus. Então, em outras palavras, ensina na tua vida, meu irmão. Tá ligado? Ensina a palavra de Deus na tua vida. Eu faço isso que a palavra de Deus me ensinou isso, então na tua vida. Então, acho que para os pais, esse é o conselho, né? Ensina, não tenha medo de ensinar errado. Né? Eu não sei o texto certo, eu não sei a motivação. Cara, ninguém sabe, ninguém nasceu aprendendo. Eu ouço algumas coisas que eu falei alguns anos atrás, eu falo, meu Deus. Que como absurdo. que absurdo. E, cara, você está sendo aprimorado também. Esse processo é longo. Mas ensina, se propõe a ensinar, se propõe a orar, se propõe a errar, pedir perdão. Ensina. E para molecadinha nova, eu falo, cara, aprenda. Acho que a única coisa que a molecada mais nova pode colocar no coração é você ter um coração ensinável. Coração limpo, né? Você não sabe tudo, e graças a Deus por isso, e você ao mesmo tempo não é alguém que não tem nada para ensinar. Né? A Maria, cara, ela me ensina muito. Né? Domingo a gente teve a oportunidade de pregar na igreja de um amigo, e aí a gente foi lá pregar, e aí, cara, foi muito legal, porque a Maria, ela não me pergunta aonde nós estamos indo,
quem vai estar lá, vai ser legal, vai ter gente famosa que toca bem, gente famosa que prega bem. A Maria, ela se contenta com a companhia, né? Então, cara, a Maria tem 8 meses, ela não fala, ela só chora, ela faz cocô, né? E olha brava pra mim quando eu demoro pra trocar. Então, cara, e ela me ensina. Então, você não é tão pouco que não pode ensinar nada. E você não é tão grande que não possa aprender nada. Então, nesse processo, acho que coração ensinável é um conselho para molecada nova. Espero que o nosso papo hoje aqui no IPIcast tenha abençoado o seu coração, crescer na igreja. Até a próxima. Tchau, tchau.